A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15 e verso de número 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança ou tenhamos fé. Queridos e amados irmãos, nós lemos aqui nesse pequeno verso da Santa Palavra de Deus a verdadeira definição, o verdadeiro significado da palavra fé. Paulo utiliza aqui um sinônimo de fé, ele utiliza a palavra esperança. Ora, a fé é esperar, é crer naquilo que não se vê. Porém, existe uma grande diferença entre essa fé de que Paulo está nos falando e da qual as Santas Escrituras nos testificam, e a fé que hoje nós vemos em muitas pessoas e ouvimos nas pregações de muitos pregadores de hoje. Existe uma grande diferença entre a fé salvadora, a fé salvífica, a fé operada em nós pelo Espírito Santo de Deus, a fé que nos levará à vida eterna com Cristo, e entre a fé voltada para as coisas da terra, a fé voltada para milagres, para coisas terrenas e passageiras. Então nós precisamos ter o discernimento entre esses dois tipos de fé, porque embora chamemos as duas coisas pelo mesmo nome, fé, mas são duas coisas muito diferentes. E o que nos interessa verdadeiramente é a fé que salva. É a fé em Cristo Jesus como nosso Redentor e Salvador. Então a primeira definição de fé que nós conhecemos é a que é mais proeminente, a que possui maior visibilidade no nosso meio, maior número de adeptos. É a fé no milagre, no sobrenatural, nas manifestações do impossível, do improvável, mas sobre coisas terrenas. Uma grande parte dos que lotam as igrejas hoje, a semelhança de outras religiões, como o catolicismo, como o curanderismo, o espiritismo, dentre outros, e sob essa ótica, sob esse aspecto, considerando essa definição de fé como correta, essas pessoas podem ser consideradas como pessoas de fé. E por quê? Porque elas creem na cura. Elas creem em adivinhações, em milagres, em multiplicações, em portas abertas, em ressurreição física. E a questão aqui não é essa. Não é sobre crer, pois Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. A palavra nos relata os milagres operados por Cristo, os milagres que se manifestaram através do poder de Deus, através da vida dos apóstolos, dos discípulos. No entanto, a questão aqui é nessa fé que as pessoas estão firmadas? É essa a fé de que a palavra de Deus nos fala, na qual devemos nos firmar? É essa a esperança que Paulo nos fala nesse verso que nós acabamos de ler? Não. Embora Cristo tenha poder para fazer milagres, ele não operou nenhum desses milagres como finalidade, mas sim como um meio para que através disso os homens pudessem crer nele e o seguirem para a vida eterna. O maior milagre que Cristo operou não foram as ressurreições carnais, mas sim as ressurreições espirituais. Não foram as cegueiras físicas, mas sim as cegueiras no espírito. Não foram as paralisias físicas dos coxos e paralíticos, mas sim a paralisia da alma. Não foram surdos serem curados da sua surdez, mas sim aqueles que foram curados da sua incapacidade de ouvir e compreender a voz de Deus. Não foram as multiplicações para que o povo comesse e se sentisse saciado na carne, mas para que tivessem fome e sede de justiça. Muitas vezes Cristo se alegrou em ver a fé das pessoas, mas quais foram essas ocasiões em que ele se alegrou? Eram pessoas que não faziam parte dos judeus, ou seja, não conheciam a Deus verdadeiramente. E através de Cristo e das suas obras, das obras de suas mãos, eles estavam vindo ao conhecimento de Deus. A mulher cananeia que falou sobre comer as migalhas que caiu da mesa como cachorrinho. O centurião romano que pediu pela cura do seu servo. Os gregos que vieram para conhecer Jesus. Esses alegraram ao Senhor. Mas qual era a resposta de Jesus diante disso? Ele dizia, nem em Jerusalém, ou seja, a capital do judaísmo, a cidade escolhida por Deus, o centro da manifestação de Deus ao mundo. Nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Aqueles que deviam estar nesse momento se alegrando por ver a promessa de Deus se cumprindo, por verem o Salvador, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Aqueles que deveriam estar clamando em alta voz, ele chegou, ele veio, a promessa de Deus está se cumprindo, estamos salvos agora.
Deus não se esqueceu do seu povo. Eles estavam procurando uma ocasião para matá-lo. Não havia fé salvífica neles. Embora crescem nos milagres que pudessem receber das suas mãos, eles não criam em Cristo como seu Salvador. Mas a palavra nos relata diversas vezes que Cristo, ao ver a fé das pessoas, muito pelo contrário, isso o deixava triste ao invés de feliz. Por exemplo, quando após a multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão o estava esperando e o havia seguido. Para muitos isso seria uma manifestação de fé. Muitos lotam as igrejas hoje, mas eles não buscam a Cristo e sim ao pão, ao peixe, a cura, a prosperidade, a porta aberta. Eles não amam a Cristo, mas sim o que pode obter das suas mãos. Mas ali diante dessa multidão, a palavra nos diz que, segundo o Evangelho de João, no capítulo 6, que Cristo respondeu à multidão: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, não estão me buscando por terem se rendido conta, através dos milagres que opero, que verdadeiramente sou Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas sim me buscais pelo benefício terreno e momentâneo que podeis receber através de mim. Muitas pessoas se dizem firmadas na fé, fiéis a Deus, crentes, firmes na promessa da palavra, mas quando perguntamos a elas qual é a tua fé? Em que a tua fé está firmada? A resposta delas é quase sempre a mesma. Eu estou firmado na promessa, eu estou firme na palavra. Mas que promessa? Que palavra? Que fé é essa que você está firmada? Então elas dizem: Deus prometeu que vai abrir a porta, então eu estou firme nisso. Ele prometeu que vai curar a enfermidade, é nisso que eu espero. Ele prometeu que vai preparar um casamento, estou crendo nisso. Ele disse que vai me dar o que eu espero, então eu estou firme na fé. Essa não é a fé salvadora. Não é nessas promessas e nessa fé que nós devemos estar firmados. Não é dessa fé que Paulo nos fala aqui nesse verso que lemos hoje. Por quê? Porque muitos seguiram a Jesus, muitos disseram crer nele, mas o buscavam pelas coisas dessa vida. E ao receber os milagres, ao receber a cura, ao se saciarem com pão, abandonaram a caminhada e nunca foram salvos. Nunca seguiram a Cristo até a cruz e após a cruz. Porque não importa quantas vezes as pessoas foram curadas, todas elas adoeceram de novo ou pela velhice seus corpos sucumbiram e morreram. Não importa que muitos ressuscitaram e saíram do túmulo como Lázaro e outros, mas estão todos eles hoje mortos. Não importa quantos cegos voltaram a ver, mas todos eles tiveram seus olhos comidos pelos bichos. Não importa quantos voltaram a ouvir, mas todos eles desceram ao silêncio da morte. Não importa quantos voltaram a andar, todos foram lançados inertes na sepultura. Cristo não morreu naquela cruz para operar em nós os benefícios terrestres, mas a eternidade. Pouco importa que o nosso corpo adoeça e que a nossa carne apodreça até os ossos, mas se estivermos em Cristo, receberemos um corpo incorruptível. Não importa quantas portas serão abertas diante de nós, todas elas queimarão diante da ira de Deus que descerá sobre a terra. Mas o que nos importa é a porta do céu se abrirem para nós na volta de Cristo. Não importa se morrermos famintos e paupermos nesse mundo como morreram os discípulos de Jesus, mas receberemos um galardão de glória eterna em Cristo no seu reino. Não importa que sejamos perseguidos e caluniados e mesmo levados à morte nos coliseus, ou comidos por leões, ou degolados, ou queimados vivos, como foram nossos irmãos nos séculos anteriores e ainda são em várias partes da terra ainda hoje. Mas Cristo prometeu voltar, e é nessa fé, nessa esperança que nos firmamos dia após dia. E de que maneira nos vem essa esperança? Através de promessas dos púlpitos, de prosperidade, de cura, de portas abertas? Não. Através da santa palavra de Deus, através das santas escrituras, através da santa Bíblia. E é disso que o apóstolo Paulo nos fala aqui nesse verso. É somente através da palavra de Deus que podemos alcançar a verdadeira fé que nos levará à vida eterna. A palavra que nos foi deixada tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Paulo nos fala aqui nesse verso, nos ensinar. Nos ensinar a quê? A termos paciência e consolação. A pregação de hoje em muitas igrejas não trazem paciência, mas sim impaciência e inquietação. Por quê? Porque as pessoas prometem coisas em nome de Deus e depois essas pessoas que ouvem essas promessas se firmam nisso e se tornam ansiosas. Elas dizem: Deus não vai cumprir a sua promessa, Deus está demorando. Eu recebi a promessa de um casamento, mas agora olha a minha idade. Deus não vai cumprir. Deus prometeu prosperidade, portas abertas, mas olha para a minha situação. Mesmo que a Bíblia diga: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
As pessoas reclamam por causa do sofrimento, porque esperam a felicidade terrena e ilusória. Mesmo que a Bíblia diga, bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome, disse Jesus. Mas as pessoas reclamam com a mínima perseguição que sofrem por serem crentes. Então essa pregação de muitos falsos profetas de hoje não tem gerado paciência, mas sim impaciência. Não tem gerado consolação, mas tristeza e pesar. As pessoas têm tido um fardo de serem crentes. Mas Cristo disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deus disse que daria paz, mas só vem tribulação. Deus disse que seria alegria, mas só vem tristeza. É o que as pessoas dizem. E por quê? Porque a verdadeira paz, a paz que o mundo não dá, e a verdadeira alegria, a alegria da nossa salvação, só podem vir da verdadeira fé em Cristo Jesus. E é essa paciência que nos traz a esperança, que é a fé. É essa consolação que nos faz ficarmos firmes na verdadeira fé e esperando o cumprimento da verdadeira promessa da palavra de Deus. Salvação e vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.